Na demonstração de hoje, sobre inclusão em mufla, prensagem, acrilização da resina acrílica, demuflagem, acabamento e polimento das próteses parciais removíveis, contaremos com a participação especial do técnico em prótese dentária do Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia de Bauru da USP, Reivanildo Francisco Viana. Após a prova dos dentes em cera em boca, de um extremo livre bilateral, como este caso, vamos fazer a moldagem funcional direta. Neste caso, ela foi feita com emprego, bilateralmente, porque são dois extremos livres. Na técnica direta, nós temos como vantagem a eliminação de uma fase laboratorial, pois não é necessária a confecção de um novo modelo. Após a prova dos dentes, já é feita a moldagem e esse conjunto já é incluído em mufla. Nesse caso, nós fizemos a moldagem com poliéter bilateralmente, nos extremos livres, após a prova dos dentes. No entanto, uma desvantagem da técnica direta é que nós vamos levar esse molde com os dentes artificiais e a armação diretamente para a inclusão no gesso. Isso pode provocar distorções na estrutura metálica pela falta de um modelo. Para minimizar isso, o que nós fizemos? Após essa moldagem, nós preenchemos essa região dos extremos livres com gesso de boa qualidade, que é resistente à prensagem, nesse caso o gesso tipo 3, e fizemos como se fosse um modelo, uma base, para apoiar esse molde e evitar durante a prensagem que a armação sofra distorção. No entanto, se nós fôssemos incluir dessa forma, o que aconteceria? O gesso penetraria nessa região da armação, que nós podemos ver aqui, e para desincluir, após a polimerização da resina, isso seria muito dificultoso e poderia resultar na quebra de componentes. Por isso, nós vamos utilizar nessa região, já que aqui vai estar adaptado nos dentes do paciente, não é necessário então fazer uma nova moldagem nessa região, nós vamos adaptar uma silicona laboratorial. Essa silicona vai preencher essa região, ficando em íntimo contato com o metal da armação e evitando fraturas e também facilitando o processo durante a desinclusão. Neste momento estamos fazendo a colocação da silicona laboratorial sobre as partes metálicas da armação, para evitar fraturas durante a desinclusão e também facilitar o processo de desinclusão. Agora nós vamos aguardar a polimerização desse material. Estão sendo confeccionadas neste momento retenções com a própria silicona de laboratório, né, que é de condensação, para que durante a inclusão o gesso se retenha nessas regiões. Recortando-se então os excessos, para que não interfira na região onde vai ser posicionada e acrilizada a resina acrílica, para que então possamos, após a polimerização final do material, realizar a inclusão no gesso. Aqui temos um aspecto final dessa base modificada com a silicona, que vai facilitar a inclusão e a desinclusão da prótese removível na mufla durante o processo de acrilização, bem como evitar a fratura de componentes durante o processo de desinclusão, já que tem essa silicona para proteger. Ao mesmo tempo, essa base de gesso vai favorecer a minimização de distorções que poderiam ocorrer na armação durante a prensagem do gesso e a prensagem da resina acrílica. Nós optamos hoje pela técnica de inclusão para polimerização em micro-ondas. Aqui temos apresentada uma mufla para inclusão em próteses em micro-ondas, que é constituída das seguintes partes: a base, que é a mufla propriamente dita, a contramufla,
a chave quadrada para parafuso e os parafusos. Essa mufla ela é especial, constituída de plástico reforçado FRP, especial para forno de micro-ondas. E a técnica de inclusão em mufla que nós vamos apresentar é muito semelhante a uma técnica convencional em mufla metálica. Inicialmente, nós temos que vaselinar as superfícies internas da mufla e da contramufla, para que não tenha aderência do gesso, facilitando o processo de desinclusão. Após o isolamento da mufla e da contramufla, nós vamos proceder ao isolamento da base de gesso, onde está o molde com os dentes da prótese removível. Isso vai facilitar também o processo de desinclusão. Após esse isolamento, nós vamos posicionar esse conjunto na mufla, verificando se há espaço em volta de toda essa região, dessa base, para que o gesso possa ocupar uma região adequada durante a prensagem, evitando fraturas. Assim, nós vamos proporcionar e manipular o gesso numa consistência cremosa e proceder à inclusão. Estamos vazando o gesso comum em consistência cremosa na mufla, sem preenchê-la totalmente, para dar espaço para a base e a prótese removível que está sendo posicionada neste momento. Então, nós vamos fazer a centralização, essa leve pressão, e agora adaptar o gesso em torno dessa base, até o nível da borda da mufla, não deixando extravasar para não interferir com a coaptação das bordas entre a mufla e a contramufla. É importante também não sobrepor o gesso na região da cera, da base acrílica, e sim apenas em volta. É importante nessa fase também, depois desse alisamento, nós fazemos uma prova da contramufla sobre a mufla, para ver se não tem excesso, se não está atrapalhando esse fechamento de uma parte com a outra, que vai ser importante que esteja bem fechado durante a polimerização. Então, fazendo a prova agora da contramufla, nós vamos perceber que fechou bem, não teve nenhuma interferência, não teve excesso de gesso atrapalhando o fechamento correto das partes. Sendo assim, nós podemos esperar a presa final do gesso para proceder à inclusão da contramufla. Aqui temos um aspecto final de todo o conjunto com a prótese parcial removível em cera, inclusa na mufla. O gesso já está liso e tomando presa para que nós possamos proceder à inclusão do gesso da contramufla. O que é importante ressaltar? As diferenças entre a inclusão de uma prótese total e de uma prótese removível pela técnica direta. Na prótese total, a moldagem é realizada logo após a moldagem anatômica, ou seja, é um dos primeiros passos da moldagem funcional, durante toda a sequência clínica. Nós vamos realizar ela no começo, após a moldagem anatômica e a confecção da moldeira individual. E nós vamos obter um modelo, que é o modelo funcional. E este modelo, juntamente com a base de prova e os dentes em cera, vai ser incluído na mufla. Na prótese removível, quando nós fazemos pela técnica direta, que é a técnica preconizada pela Faculdade de Odontologia de Bauru da USP, nós não vamos incluir o modelo. A moldagem ela vai ser um dos últimos passos. E somente utilizada essa moldagem funcional quando nós temos extremos livres. Então, em que momento que ela é feita numa moldagem de prótese removível? Ela é feita logo após a prova dos dentes em cera, ou seja, ela é o penúltimo passo. Depois desse passo, nós já vamos clinicamente instalar a prótese removível. Por isso que quando nós obtemos esse molde dos extremos livres, esse molde funcional, nós não podemos voltar para o modelo antigo, porque o modelo antigo, que é o modelo onde foi feita a armação, pelo qual ele foi duplicado para fazer essa armação, ele não vai ter essa moldagem funcional do extremo livre. Então, eu vou danificar o meu molde.
Assim eu vou mandar apenas o molde com a armação e os dentes em cera para o protético incluir. Eu não coloco de novo no modelo anatômico onde tem os nichos e os preparos realizados em boca. Tá? Então essas são as diferenças. E qual que é a vantagem de se fazer uma técnica direta em prótese removível? Nós temos essa vantagem de cortar um passo. Você não vai obter um outro modelo, né, que seria a técnica do modelo dividido. Então nós consumimos um passo clínico, nós eliminamos um passo clínico. Por outro lado, ela pode dar mais ajuste, porque ela foi incluída sem um modelo. Isso pode gerar distorções na armação metálica, porque o modelo é incluído direto na mufla. Por essa técnica, nós não estamos incluindo o modelo direto na mufla, né? Nós colocamos ele numa base de gesso e protegemos a estrutura metálica com a silicona. Assim, nós vamos minimizar essas distorções, mas elas podem ocorrer. Então, essa é uma desvantagem da técnica direta. Após a presa do gesso, nós vamos realizar o isolamento dessa superfície do gesso para fazer a inclusão do gesso comum da contramufla. Esse isolamento ele é feito com Ceolac ou com isolante à base de alginato para resina acrílica, como está sendo mostrado agora. E ele deve abranger toda a superfície de gesso, com cuidado para não se atingir a região dos dentes. Prepara-se então a silicona laboratorial, na proporção indicada, uma porção é suficiente, e adapta sobre os dentes e os espaços intermediários. Esse procedimento é para proteger os dentes durante a prensagem da resina e a inclusão e a desinclusão. Faz com que esses dentes não fiquem totalmente em contato com o gesso, o que dificultaria a remoção da prótese removível após acrilizada do interior do gesso. É importante ressaltar que nós vamos deixar as pontas das cúspides desses dentes expostas, sem a silicona, para que esses dentes fiquem bem firmes e não se movimentem durante a inclusão. Assim, as pontas de cúspides elas vão ficar em contato com o gesso da contramufla. Isso também funciona como uma forma de guiar o protético para que não haja fratura durante a quebra do gesso para a desinclusão. Ó, foi feita a adaptação, então, sobre os dentes, sobre toda essa região da base, esses espaços intermediários, e as pontinhas de cúspide dos dentes, elas foram expostas. Isso vai fazer com que essas pontas fiquem em contato com o gesso e se tornem firmes, para que não haja deslocamento dos dentes durante a passagem. Agora estão sendo feitas retenções na silicona para facilitar o imbricamento mecânico do gesso que vai ser vazado pelo orifício da contramufla, como nós vamos mostrar. Aqui um aspecto final da silicona adaptada sobre os dentes com as retenções. Vamos aguardar agora a polimerização final do material. Após a polimerização final da silicona laboratorial, a mufla deve ser fechada através dos parafusos antes do preenchimento final, que vai ser feito também com gesso comum e pelo orifício da contramufla. Então, nesse momento, os parafusos estão sendo apertados por essa chave quadrada, bem firme, para proceder à realização do preenchimento da contramufla sob vibração, numa velocidade mínima, por meio deste orifício. Vamos proceder à eliminação de cera em micro-ondas. Para isso, colocamos a mufla plástica no prato giratório de um forno de micro-ondas comum de 800 a 1000 watts em potência máxima por 2 minutos.
Após os 2 minutos em potência máxima, remove-se a mufla plástica do micro-ondas para proceder à completa eliminação da cera. Faça então a abertura dos parafusos para separação da contramufla da mufla. Podemos observar a cera derretida e como ficou o aspecto da contramufla com os dentes e a silicona e da mufla com a base de gesso, a armação metálica e a base de resina acrílica, aonde foi feita a moldagem funcional dos extremos livres. Após a limpeza da cera com algodão, nós vamos realizar a remoção da chapa de prova da armação metálica. Esse ponto é diferente da prótese total, pois na prótese total essa chapa de prova ela está solta, não está presa à armação metálica como ocorre na TPR. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de encontrar técnicos de laboratório que façam essa moldeira individual em resina acrílica para posterior enceramento e posicionamento dos dentes para a prova em boca. Porque ela dá mais trabalho de ser removida do que se fosse só a cera. Entretanto, quando nós temos só a moldagem com cera, pode haver remoção dos dentes durante a prova em boca e também nós não conseguimos um selado periférico, uma moldagem adequada da forma quando nós conseguimos com a resina acrílica. Nós voltamos com a Maxiput e removemos mais os excessos. Nós podemos agora também já tirar o material de moldagem, porque o gesso que foi vazado já copiou esse espaço do material, da base, dos dentes e da cera que foi feita a escultura também. Então já foi feita toda essa cópia, você criou esse espaço no gesso para a resina acrílica ocupar, então nós podemos fazer essa remoção. Mesma coisa do outro lado. Após a remoção completa do material de moldagem e dos excessos de cera, nós vamos com um chumaço de algodão limpar todas as impurezas que sobraram nessa região do gesso e da armação e voltar com essa mufla em micro-ondas por mais 2 minutos para a completa eliminação da cera. Let's go. Yeah! Let's go! Alright, okay. Alright, okay. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into... Podemos observar que o algodão realmente absorveu todo o excesso de cera e ele agora vai ser removido com o auxílio de uma pinça. Podemos perceber que toda a cera foi eliminada. Após a limpeza dos excessos de resina acrílica e de cera com algodão, nós vamos colocar 2 porções de algodão na região dos dentes
para todo esse conjunto ser levado novamente em micro-ondas para a absorção completa da cera que ainda ficou no gesso. Após o fechamento completo da mufla, ela vai ser levada novamente em micro-ondas e o algodão que está no interior dessa mufla vai, durante 2 minutos, em potência máxima, absorver completamente o excesso de cera que porventura tenha ficado no interior da mufla. Procedemos agora à limpeza com sabão e escova para remoção das impurezas, da gordura da própria cera e melhor prensagem e acrilização da resina. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Nos posteriores, podemos fazer em torno de 3 perfurações e nos prés anteriores em torno de 1 perfuração. I know that you don't know it, but you're fine, so